Bem-vindo ao Parágrafo Secreto, onde as histórias ganham vida em forma de áudio. Prepare-se para atravessar os portões de Elantris, uma obra fascinante de Brandon Sanderson. Coloque seus fones, abra sua imaginação e venha descobrir o que acontece quando a divindade se transforma em maldição no Capítulo 12. No início de sua carreira, Hatten tivera dificuldade em aceitar outros idiomas. O fiordênico era a língua escolhida pelo próprio Jadete, era sagrada, enquanto as outras eram profanas. Como, então, converter aqueles que não falavam fiordênico? Devia falar com eles em seu idioma ou forçar que todos os verdadeiros suplicantes estudassem fiordênico primeiro? Parecia uma tolice exigir que uma nação inteira aprendesse uma nova língua antes de permitir que soubessem do império de Jadete. Então, quando se viu obrigado a escolher entre o profano e o atraso infinito, Hatten escolheu o profano. Aprendeu a falar aunico e dula, e sabia até mesmo um pouco de jindonês. Quando ensinava as pessoas em seu próprio idioma, ainda que fosse obrigado a admitir que isso ainda o incomodava. E se nunca aprendessem? E se suas ações fizessem com que as pessoas pensassem que não precisavam do fiordênico, já que podiam aprender sobre Jadete em sua língua materna? Esses pensamentos, e muitos outros como esses, passavam pela cabeça de Hatten enquanto pregava para o povo de Kai. Não era falta de dedicação. Simplesmente já pronunciar os mesmos discursos tantas vezes que se tornará hábito. Falava quase inconscientemente, erguendo e abaixando a voz ao ritmo do sermão, executando a antiga arte que era um híbrido de oração e teatro. Quando os instava, respondiam com aplausos. Quando condenava, olhavam-se entre si, envergonhados. Quando levantava a voz, prestavam atenção, e quando abaixava até um leve sussurro, ficavam ainda mais atentos. Era como se controlasse as próprias ondas do mar, e a emoção percorria a multidão como marés cobertas de espuma. Terminava com uma admoestação impressionante para que servissem ao reino de Jadete, para que jurassem ser Odil ou Cronda de um dos sacerdotes em Kai, tornando-se, assim, parte da cadeia que os ligava diretamente ao senhor Jadete. O povo comum servia aos Artetes e Dorvens, os Artetes e Dorvens serviam aos Gradors, os Gradors serviam aos Ragnats, os Ragnats serviam aos Giorns, os Giorns serviam a WYRN e WYRN servia Jadete. Apenas os Gragdes, líderes dos monastérios, não estavam diretamente na linha. Era um sistema organizado de maneira soberba. Todos sabiam a quem deviam servir, a maioria não precisava se preocupar com as ordens de Jadete, que frequentemente estavam além de sua compreensão. Tudo o que tinham de fazer era seguir seu Artete, servi-lo o melhor possível, e Jadete ficaria satisfeito. Hatten desceu do palco, satisfeito. Estava pregando em Kai há apenas alguns dias, mas a capela estava sempre tão cheia que as pessoas tinham que se colocar em fila no fundo quando os assentos ficavam todos ocupados. Somente poucos recém-chegados estavam realmente interessados em se converter, a maioria parecia porque Hatten era uma novidade. Mas voltariam. Podiam dizer a si mesmo que estavam só curiosos, que o interesse deles não tinha nenhuma relação com religião, mas voltariam. Assim que o Shuderet ficasse mais popular em Kai, os participantes dessas primeiras reuniões se sentiriam importantes por associação. Alardeariam que haviam descoberto o Shuderet muito antes que seus vizinhos, e como consequência, continuariam participando dos encontros. O orgulho deles, misturado aos convincentes sermões de Hatten, acabaria com as dúvidas e logo estariam jurando servidão a um dos Artetes. Hatten teria que nomear em breve um novo Artete principal. Adiar a decisão por um tempo, esperando para ver como os sacerdotes que restavam na capela lidavam com suas tarefas. No entanto, o tempo começava a se esgotar e em pouco tempo os membros locais seriam muitos para que Hatten os localizasse e os organizasse, sobretudo tendo em conta os planos e pregações que precisava fazer. As pessoas do fundo começavam a sair da capela. Mas um som súbito as deteve. Hatten olhou surpreso para o palco. A reunião devia acabar com seu sermão, mas alguém pensava diferente. Dilas decidirá falar. O Areleno Baixote gritou suas palavras com energia feroz. Em poucos segundos, a multidão ficou em silêncio e a maioria voltou aos seus assentos. Haviam visto Dilas seguindo Hatten,
e a maioria provavelmente sabia que era um Artete, mas Dilaf nunca se dirigira a eles antes. Agora, no entanto, era impossível ignorá-lo. Ele desobedeceu a todas as regras da oratória. Não variou o tom de voz nem olhou o público nos olhos. Não manteve uma postura imponente e ereta para aparecer no controle. Em vez disso, saltou pelo palco energicamente, gesticulando como louco. Seu rosto estava coberto de suor, seus olhos estavam arregalados e assombrados. E eles ouviram. Eles o ouviram com mais atenção do que a Hatem. Seguiam os insanos saltos de Dilaf com os olhos, transfigurados por cada um de seus movimentos pouco ortodoxos. O discurso de Dilaf girava em torno de um único tema, o ódio por Elantris. Hatem podia sentir que o entusiasmo da audiência crescia. A paixão de Dilaf funcionava como um catalisador, como um bolor que se espalhava sem controle ao encontrar um lugar úmido para crescer. Logo todo o público compartilhava a repugnância dele, e gritava com suas denúncias. Hatem observou com preocupação e, tinha de admitir, com inveja. Ao contrário de Hatem, Dilaf não fora treinado nas maiores escolas do leste. Mesmo assim, esse pequeno sacerdote tinha algo que faltava a Hatem. Paixão. Hatem sempre fora calculista. Era organizado, cuidadoso e atento aos detalhes. Coisas similares no Shuderet, seu método padronizado e ordenado de governar, juntamente com sua filosofia lógica, foram o que o atraiu ao sacerdócio. Nunca duvidara da igreja. Algo tão perfeitamente organizado só podia estar certo. Apesar dessa lealdade, Hatem nunca sentirá o que Dilaf expressava agora. Não tinha ódios tão intensos que o fizessem chorar, nem amores tão profundos para arriscar tudo em seu nome. Sempre acreditara que era o seguidor perfeito de Jadete, que seu senhor precisava mais de calma do que de ardor desenfreado. Agora, no entanto, duvidava. Dilaf tinha mais poder sobre a audiência do que Hatem jamais tivera. O ódio do Artete por Elantris não era lógico, era irracional e feroz, mas eles não se importavam. Hatem podia passar anos explicando os benefícios do Shuderet e nunca conseguir a reação que expressavam agora. Parte dele zombava, tentando convencer a si mesmo que o poder das palavras de Dilaf não duraria, que a paixão do momento seria perdida no cotidiano da vida, mas outra parte dele, mais verdadeira, estava simplesmente com inveja. O que havia de errado com Hatem que, em 30 anos de serviço ao reino de Jadete, jamais sentirá o que Dilaf parecia sentir a cada momento? Depois de algum tempo, o Artete ficou em silêncio. O salão permaneceu totalmente quieto por um longo momento depois do discurso de Dilaf. Então começaram todos a discutir, excitados, falando enquanto saíam em fila da capela. Dilaf desceu do palco e largou-se em um dos bancos dianteiros. Isso foi muito bom, uma voz comentou ao lado de Hatem. O Duque teoria observar os sermões de uma cabine privada em uma das laterais da capela. Colocar o baixinho para falar depois de você foi uma manobra maravilhosa, Hatem. Fiquei preocupado quando vi que as pessoas estavam entediadas. O jovem sacerdote prendeu a atenção de todo mundo. Hatem escondeu seu incômodo porque Teoria usou seu nome e não seu título. Haveria tempo mais adiante para corrigir essa falta de respeito. Também se absteve de fazer comentários sobre o suposto tédio da audiência durante seu sermão. Dilaf é um jovem raro, disse, em vez disso. Há dois lados em cada discurso, Lord Theory, o lógico e o apaixonado. Temos que atacar nas duas direções se queremos ser vitoriosos. Theory assentiu. Então, meu senhor, considerou minha proposta? Theory hesitou por um momento, então assentiu novamente. É tentador, Hatem. Muito tentador. Não creio que haja um homem em Arelon que pudesse recusá-la, muito menos eu. Ótimo. Farei contato com Fjorden. Podemos começar em uma semana. Theory assentiu, a marca de nascimento em seu pescoço parecendo um grande hematoma nas sombras. Então, gesticulando para seus numerosos assistentes, o Duque saiu pela porta lateral da capela, desaparecendo no crepúsculo. Hatem viu a porta se fechar, então foi até Dilaf, que ainda estava largado no banco. Isso foi inesperado, Artete, disse.
Deveria ter falado comigo antes. Não foi planejado, meu senhor, Dilaf explicou. De repente senti a necessidade de falar. Só o fiz a seu serviço, meu Roden. É claro, Ratten falou insatisfeito. Theory tinha razão, a intervenção de Dilaf fora valiosa. Por mais que quisesse repreender o Artete, não podia fazê-lo. Seria negligente em seu serviço a WYRN se não usasse cada instrumento sob seu poder para converter o povo de Arelon, e Dilaf se provar um instrumento muito útil. Ratten poderia precisar que o Artete falasse em encontros futuros. Mais uma vez, Dilaf o deixou sem muitas opções. Bem, está feito, Ratten comentou com menosprezo calculado. E parece que gostaram. Talvez tenha que falar novamente em algum momento. Mas deve lembrar seu lugar, Artete. É meu Odil. Não deve agir a menos que eu indique especificamente. Estamos entendidos? Perfeitamente, meu senhor Ratten. Ratten fechou silenciosamente a porta de seus aposentos pessoais. Dilaf não estava ali, Ratten nunca lhe permitiria ver o que estava prestes a acontecer. Nisso Ratten ainda podia se sentir superior ao jovem sacerdote areleno. Dilaf jamais alcançaria os postos mais altos do sacerdócio, por isso jamais faria o que Ratten estava prestes a fazer, algo conhecido apenas pelos Giorgs e por WYRN. Ratten sentou-se tranquilamente em sua cadeira, preparando-se. Só depois de meia hora de meditação sentiu-se suficientemente controlado para agir. Após inspirar profundamente, ficou em pé e se aproximou do grande baú que guardava no canto do quarto. Estava coberto por uma pilha de tapeçarias dobradas, cuidadosamente colocadas para disfarçar. Ratten retirou as tapeçarias com reverência e remexeu embaixo da camisa para encontrar uma corrente de ouro que levava em volta do pescoço. Na corrente havia uma pequena chave. Usou-a para abrir o baú, revelando o conteúdo, uma caixinha metálica. A caixa tinha o tamanho aproximado de 4 livros empilhados, e Ratten reparou no peso quando a tirou do baú com ambas as mãos. Suas laterais haviam sido feitas com o melhor aço, e a frente tinha um pequeno mostrador e várias alavancas delicadas. O mecanismo fora desenhado pelos melhores ferreiros de Sorden. Apenas Ratten e WYRN sabiam o método adequado de girar e torcer para abrir a caixa. Ratten girou o mostrador e virou as alavancas seguindo a sequência que memorizara pouco depois de ser nomeado Gior. A combinação nunca fora escrita. Teria sido uma fonte de extremo incômodo ao Shuderet se alguém de fora do sacerdócio descobrisse o que havia dentro da caixa. O cadeado fez um clique, e Ratten abriu a tampa com mão firme. Uma pequena bola brilhante esperava paciente no interior. Precisa de mim, meu senhor? O Sam perguntou com voz suave e feminina. Silêncio. Ratten ordenou. Sabe que não deve falar. A bola de luz flutuou submissa. Haviam-se passado meses desde que Ratten abrirá a caixa, mas o céu não mostrava sinais de rebeldia. As criaturas, ou o que quer que fossem, pareciam ser fiéis e obedientes. Os céus haviam sido a maior surpresa de Ratten ao ser nomeado Gior. Não que se surpreendesse ao descobrir que as criaturas eram reais. Ainda que muitos no leste achassem que era um mito aunico, Ratten já naquela época havia aprendido que havia coisas no mundo que não eram compreendidas pelas pessoas normais. As lembranças de seus primeiros anos em Nakor ainda o faziam tremer de medo. Não, a surpresa para Ratten foi descobrir que WYRN permitia o uso de magias pagãs para ampliar o Império de Jadete. O próprio WYRN explicará a necessidade de usar Seons, mas Ratten levará anos para aceitar a ideia. No fim, a lógica se impôs. Assim como era necessário algumas vezes falar idiomas pagãos para pregar o Império de Jadete, havia casos em que as artes do inimigo se provavam valiosas. É claro que apenas aqueles com mais autocontrole e santidade podiam usar Seons sem serem tentados. Giorns os usavam para contatar WYRN quando estavam em países distantes, e mesmo assim, com pouca frequência. A comunicação instantânea através de grandes distâncias era um recurso que valia o preço. Traga-me WYRN, Ratten ordenou. O céu obedeceu, erguendo-se um pouco,
buscando suas habilidades para falar com o Sam que o próprio WYRN tinha escondido e que era observado todo o tempo por um servo mudo cujo sagrado dever era vigiar a criatura. Hatem olhou o Sam enquanto esperava. O Sam flutuava paciente. Sempre parecia obediente, de fato, outros Bjorns jamais questionavam a lealdade das criaturas. Diziam que era parte da mágica dos Selns serem fiéis aos seus amós, mesmo que os amós os detestassem. Hatem não tinha tanta certeza. Selns podiam fazer contato com outros de sua espécie, e aparentemente não precisavam dormir nem a metade do que os homens. O que os Selns faziam enquanto seus mestres dormiam? Que segredos discutiam? Em um dado momento, a maior parte da nobreza de Duladel, Arelon, Teod, e até mesmo de Gindo, tinha Selns. Naqueles dias, quantos segredos haviam sido testemunhados, e talvez fofocados, por aquelas discretas bolas flutuantes? Balançou a cabeça. Era bom que aqueles dias tivessem passado. Desvalidos por causa de sua associação com a queda de Elantris, incapazes de continuar se reproduzindo pela perda da magia elantrina, os Selns eram cada vez mais raros. Assim que Fjorden conquistasse o Ocidente, Hatem duvidava que alguém visse Selns flutuando livremente de novo. Seu Seln começou a gotejar como água, até tomar a forma do rosto orgulhoso de WYRN. Seus traços nobres e angulosos observaram Hatem. "Estou aqui, filho." A voz de WYRN chegou através do céu. "Ó grande senhor e mestre, ungido de Jadeta e imperador da luz de seu favor", Hatem saudou, inclinando a cabeça. "Fale, meu Odil." "Tenho uma proposta de um dos senhores de Arelon, magnífico." Chegamos ao fim de mais um capítulo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, isso nos ajuda a continuar trazendo mundos fantásticos para você. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.